E esse é o primeiro vídeo da série Como elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Olá, sejam todos bem-vindos. E esse é o primeiro vídeo de uma série com 3 vídeos sobre a elaboração da DFC. Nesse primeiro vídeo, faremos a DFC que eu considero como um exercício introdutório. Nós trataremos de poucas informações e faremos a DFC pelo método direto e também pelo método indireto. Bom, então vamos lá, sem mais demoras, a gente vai começar. E como requisito para se elaborar uma demonstração dos fluxos de caixa, nós precisamos do balanço patrimonial de uma empresa, bem como a demonstração do resultado do exercício. E informações adicionais, elas podem ser obtidas por meio da demonstração das mutações do patrimônio líquido, por meio da demonstração de lucros e prejuízos acumulados e outras informações adicionais. Nesse caso aqui, com apenas essas informações, nós já conseguimos elaborar essa demonstração. Então, primeiro, vamos começar pelo método direto, que é o método que nós vamos apresentar os valores brutos de recebimentos e de pagamentos. Então, por exemplo, com relação ao recebimento de clientes, nós precisamos saber qual foi o valor que a empresa, que essa entidade recebeu no período. E para isso, então, nós vamos trabalhar com as informações sobre receita e também com as informações da conta de clientes. Bom, e aí, qual que é o raciocínio? Nós vamos considerar, então, o nosso recebimento de clientes, tudo aquilo que nós vendemos, nós vamos considerar que nós recebemos, mais tudo aquilo que nós tínhamos a receber no início do período. E, é claro, isso é verdade. Nós sabemos que a empresa ela não recebeu tudo isso. Por quê? Porque ela ficou ainda com um saldo de R$ 74.500 a receber. Então, nós vamos subtrair esse valor. Então, nós chegamos aqui no valor de 625.500. Então, a lógica é o que foi vendido, mais o que havia para ser recebido no início do período, menos o que não foi recebido no final. E agora nós vamos reaplicar uma lógica semelhante para os pagamentos. E o pagamento de fornecedor, ele na verdade, quando a gente vai fazer o cálculo do método direto, é o valor, é o mais difícil de se calcular devido ao volume de informações. Por quê? Porque, primeiro, para a gente calcular o pagamento de fornecedor, a gente não vai considerar não apenas o saldo inicial e o saldo final de fornecedores a pagar, mas nós precisamos saber qual foi o valor das compras do período. E como que nós vamos chegar nesses números? Então, primeiro, nós vamos pegar o valor o custo das vendas do período, ou, por exemplo, o custo das mercadorias do período. E só que para fazer isso, ó, aqui na DRE, a gente sempre vai ter que fazer um ajuste, ó. Por exemplo, para fazer no Excel, aqui nós estamos com um valor negativo. Se vocês forem fazer em algum outro equipamento, por exemplo, um exercício no caderno, né? Eu falo isso para um estudante, mas na prática, pegando aqui o valor negativo, precisa ajustá-lo. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o quanto foi vendido, né? O custo das mercadorias vendidas. Então, eu coloco negativo para que ele pegue esse valor que já é negativo, deixe positivo, tá? Simplesmente porque eu quero saber o seguinte, qual foi o custo? Então, foi lá 256 mil, para pagar com o valor absoluto. Depois, quanto nós tínhamos de estoque final? Bom, o nosso estoque ao final era de 205.500. Então, olha só a lógica. Bom, nós precisaríamos ter comprado tudo que nós vendemos em nosso estoque final, concorda? Porém, nós não precisamos comprar tudo porque nós já tínhamos um saldo inicial de estoque. Então, olha o raciocínio para o cálculo de compras. Compras é custo mais o saldo de estoque final menos o que nós já tínhamos no estoque. Então, foi comprado nesse exercício, ao longo do ano, 276.500. Esses cálculos você pode até fazer alguma alteração, vocês podem fazer alguma alteração, mas o importante é que qualquer alteração no formato aqui não vai alterar o produto final. Agora nós conseguimos saber quanto nós pagamos para o fornecedor. E como nós conseguimos saber? Bom, a lógica é o seguinte: se nós pegarmos aqui as nossas compras
mais o que nós devíamos para o fornecedor, olha só, compras mais o que nós devíamos para o fornecedor, então a gente falaria o seguinte, bom, foi pago para os fornecedores 346 mil. Mas isso é verdade? Não. Por quê? Porque ficou um saldo de fornecedor a pagar, olha só, de 68.400. Então nós vamos fazer o quê? Ó, subtrair o saldo final de fornecedores. E aí nós temos aqui o pagamento de R$ 278.100. Mas olha só, se isso foi um pagamento, então é saída de caixa. Então aqui no Excel, o que vocês podem fazer, né? Ó, compras mais saldo inicial menos saldo final. Só que vocês podem vir aqui, ó, e considerar que tudo isso, olha só, a gente fecha aqui e considerar que tudo isso é negativo. Então é o valor de pagamento ao fornecedor ou aos fornecedores. Agora, com relação aos outros pagamentos, aí é bem mais simples a sistemática de cálculo. Primeiro, com relação aos salários. Então, o raciocínio seria o seguinte: bom, a nossa despesa de salários mais o valor que nós tínhamos para pagar no exercício é o que nós teríamos que ter pago, menos aquilo que não foi pago ao longo do ano. Então, olha só, mais uma vez, a gente precisa fazer o ajuste aqui, né? Porque aqui está o valor negativo na DRE, então eu vou pegar aqui, ó, os 108 mil, coloquei menos, né? Menos com menos fica mais, então vai ficar o 108 absoluto, e aí eu vou somar 14.600 de salário, que é o que tinha para ser pago no início do período, e vou subtrair aquilo que não foi pago. Então, nós temos lá R$ 104.900 de fornecedor. Mais uma vez, isso é um pagamento, é saída de caixa, né? Então, ó, tem que pegar todo esse cálculo aqui, ó, e transformar ele num valor negativo, R$ 104.900. E o mesmo raciocínio vai se aplicando. Despesas. Então, nós vamos pegar lá o valor absoluto de despesas, né? Despesas gerais. Bom, tudo que eu tinha de despesa, tudo que nós tivemos de despesa no exercício, lá na DRE, mais os valores lá de contas a pagar no início do período, menos o que não foi pago, né? O que ficou, né, devendo para outro período, né? O valor de R$ 6.200. E aí, o valor, então, que foi efetivamente pago de despesa no período, 85.800. Mais uma vez, esse valor aqui, ó, é um valor negativo, né? É o menos o valor de 85.800. Agora, olha só, vocês conseguirem enxergar melhor, né? Deixa eu tirar um pouquinho mais o zoom. Vocês estão observando que, por exemplo, ó, salários, nós tivemos despesa de 108 mil, só que foi pago 104. Por quê? Vocês podem observar que os salários no início do período era 14.600 a pagar, agora é 17.700. Então, sempre que o passivo aumentar, isso vai beneficiar o caixa. Então, por exemplo, o saldo de despesa com salário ele vai ser menor em caixa porque o passivo aumentou. As despesas, as contas a pagar, é o inverso. Nós tínhamos 84 mil de despesa. Nós tivemos, né, no resultado. Porém, olha só, o saldo de contas, o passivo foi reduzido. Então, a lógica é, além das despesas do período, que foi de 84, ó, nós ainda tivemos uma redução aí de R$ 1.800, ó, que impactou negativamente o caixa. E aí nós seguimos esse mesmo raciocínio para as demais contas, né? Então, por exemplo, né, nós vamos pegar lá o valor de imposto de renda e contribuição social do período, mais o valor do imposto de renda e contribuição social no início, menos o valor de imposto de renda e contribuição social ao final do período. Então, olha só, quanto foi pago? R$ 75 mil. É claro que aqui é negativo, então vamos lá mais uma vez, ó. A gente faz os ajustes para que o valor fique negativo. Bom, o imposto no período foi de R$ 76 mil e 76.400. Só que olha só, o passivo aumentou de um período para o outro. Ou seja, então nós desembolsamos menos caixa do que a despesa do período. E depois, finalmente, nós vamos pegar o valor do pagamento de juros.
Os juros, nós não temos aqui no balanço uma conta de juros a pagar, nós temos simplesmente aqui a despesa com juros. Claro que isso deve ser verificado se ela efetivamente foi paga, e aqui nesse caso, sim, nesse exercício, esses juros de R$ 9.600 eles foram efetivamente pagos. Então aqui nós vamos lá colocar R$ 9.600. Tá vendo que aqui eu já coloquei direto, né? Porque o valor já está negativo, os juros reduziram o caixa. Bom, então, clientes, fornecedores, pessoal, despesa, imposto de renda. Mas, João, e a depreciação? Você não vai considerar a depreciação? Não, porque a depreciação ela não tem impacto no caixa. Então, no método direto, nós não vamos considerar. Então, olha só, as nossas operações, elas geraram caixa de R$ 72.100. E agora nós seguimos para as atividades de investimento e de financiamento. Então, primeiro, com relação aos investimentos, os investimentos são contas que geralmente estão aqui nos nossos ativos não circulantes. Então, por exemplo, com relação ao imobilizado, nós temos informação que essa empresa ela não adquiriu imobilizado e houve apenas uma redução no imobilizado por conta da depreciação do período, que foi de R$ 20.000. Entretanto, essa empresa ela realizou a aquisição de um ativo intangível. Por exemplo, ela comprou um software de gestão, uma licença de um software. Então, olha só, o ativo dela de zero foi para 40 mil. Então, efetivamente, ela pagou R$ 40.000. Então, olha só, esse valor aqui, a aquisição de um ativo imobilizado, um ativo intangível, de qualquer ativo que tem essa ideia de investimento, então ele deve ser classificado como atividade de investimento. Então, nós temos aqui, ó, nós podemos pegar o valor direto, né? R$ 40.000. E aí, finalmente, com relação aos financiamentos. O que são atividades de financiamento? Quando nós geramos caixa no financiamento, quando nós recebemos dinheiro por empréstimo ou por capital, e quando nós consumimos caixa, quando nós pagamos dividendos, quando nós pagamos os empréstimos. Essa empresa, no caso, ó, houve aqui um pagamento de empréstimos e financiamentos. Ó, havia uma dívida de 120 mil, a dívida agora é 90 mil. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar o valor aqui essa redução. Então, aqui é simples, ó. Para nem precisar fazer aquelas mudanças de sinais, ó, a gente pega o 90 mil menos 120, então nós temos aí que foi pago R$ 30.000. Então, olha só, ao somar todos os saldos, olha, o saldo da operação, das operações, o saldo do investimento e o saldo do financiamento, nós tivemos uma geração de caixa de R$ 2.100. E aí nós observamos, né? O caixa inicial era 45, o caixa final é 47. Exatamente a mesma variação. Sempre tem que ser dessa forma. Eu até costumo dizer nas aulas que a DFC ela é muito fácil de ser elaborada porque nós já sabemos o resultado. Nós pegamos as variações dos saldos de caixas e equivalentes de caixa e tem que ser essa mesma variação quando nós consideramos as operações, mais os investimentos, mais os financiamentos. Bom, então, agora a gente segue para o método indireto. O método direto, não sei o quão complexo vocês acharam, mas o método indireto ele é mais fácil de se elaborar. Para quem não conhece as demonstrações contábeis, para quem não conhece, né, nunca viu uma demonstração dos fluxos de caixa, a DFC pelo método direto é mais fácil de entender. Mas o indireto, ele é mais fácil de se elaborar. E depois que você também aprende a ler demonstrações contábeis, você vai ver que ele não é tão complexo. As empresas que a gente vê de capital aberto que publicam as demonstrações, a maioria dela faz pelo método indireto, apesar de lá no CPC, na norma contábil, estar como recomendado o método direto. Mas enfim, aí vocês decidam o que é mais fácil para vocês elaborarem, o que é mais interessante para o usuário, o qual será o leitor dessas demonstrações. Então, vamos voltar ali na tela. Agora, com relação ao método indireto, ó. E aí eu vou ocultar aqui, ó, para não ficar aparecendo muita informação. Então, qual que é a lógica desse método? Primeiro, a atividade de investimento e a atividade de financiamento não muda de um método para o outro. Então, já vamos fazer essas duas primeiro, ó.
Vamos pegar lá, né? Aqui com relação aos ativos intangíveis que foram adquiridos e com relação ao pagamento aqui de empréstimos e financiamentos. Opa, pronto. Aqui vai ser a mudança, mas independentemente do método, o saldo de caixa de uma operação é o mesmo. E olha só o porquê é bem mais fácil nós elaborarmos pelo método indireto. Porque, primeiro, a gente consegue trabalhar com só os saldos de balanço e só os saldos da DRE sem precisar ficar fazendo cálculo entre eles. E aí, como que nós vamos fazer esse cálculo? Primeiro, nós vamos partir para calcular as atividades operacionais pelo método indireto do lucro líquido do exercício, que no caso dessa empresa foi 86 mil. E aí nós precisamos realizar alguns ajustes de transações que não interferiram no caixa. E a primeira transação que a gente vai fazer o ajuste é a depreciação, porque a depreciação é uma despesa que ela é por competência, mas ela não tem impacto no caixa. Ela deve ser uma despesa reconhecida, mas ela não impacta no caixa. E o que nós precisamos fazer? A depreciação ela não está reduzindo o lucro, então nós precisamos fazer com que essa depreciação ela seja adicionada ao lucro. Então nós vamos pegar aqui, ó, menos 20 mil. Então fica positivo aqui 20 mil reais. E aí nós chegaremos no nosso lucro ajustado, ó, que é o lucro líquido mais a depreciação do período. E o lucro ajustado, então, de 106 mil reais. E a partir desse lucro ajustado, o que nós faremos? Nós vamos agora, ó, nós nem precisamos mais pegar aqui a demonstração do resultado. Nós vamos diretamente considerar agora as variações nos saldos dos nossos ativos e passivos circulantes. Como assim, João, as variações? Então, vamos pensar o seguinte. Lembra do raciocínio que eu falei, a questão de o ativo, por exemplo? Aliás, eu expliquei primeiro do passivo, né? Eu falei, se o passivo ele aumenta, significa que você deixou de desembolsar caixa para pagar. Se o passivo diminui, significa que você precisou desembolsar caixa para pagar. E a lógica para o ativo é semelhante, porém inversa, né? Se o ativo aumentar, significa que você precisou desembolsar caixa. Agora, se o ativo diminuiu, aí o impacto no caixa vai ser positivo. Então, olha só, por exemplo, variação em clientes. Então, o que nós precisamos fazer? Aqui nessa conta, nós vamos pegar sempre, para as variações do ativo, o saldo inicial menos o saldo final em clientes. Para não precisar ficar ajustando o sinal, sempre pensa nisso, no ativo, saldo inicial menos final. E aqui, olha só, nós tivemos que o caixa consumido, no caso a variação em clientes que foi negativa, foi de 14 mil reais. Por quê? Porque nós tínhamos 60 mil para receber, agora 74, ou seja, além desse valor, né, que já tinha para ser recebido, das vendas do período que gerou todo aquele resultado, nós deixamos de receber 74.500, ou seja, 14 mil a mais. Então é por isso que nós chegamos nesse raciocínio. Depois, a mesma lógica para os estoques. Olha só, nós vamos pegar o saldo inicial de estoques menos o saldo final. O estoque aumentou. Aumento ativo, impacto negativo no caixa. Agora, para as contas do passivo, como eu disse, o raciocínio é inverso. Então, primeiro, fornecedores. Olha só, nós tínhamos 70 mil reais para receber de fornecedores. Agora nós temos 68 mil reais, 68.400 reais para receber de fornecedores. O nosso passivo, o que aconteceu com ele? Ele foi reduzido. Então, uma vez que o passivo ele é reduzido, significa que nós temos um impacto negativo no caixa. Por quê? Porque nós tivemos que pagar por essa redução. E aí, como que nós vamos fazer? Qual que é a lógica? Lá no ativo, né, nós calculamos primeiro o saldo inicial menos final. Aqui nós pegamos o saldo final menos o inicial. Então, olha só, nós tivemos um consumo de caixa nessa variação de fornecedores, porque houve aí um valor de pagamentos maiores do que do período anterior. Ó, nós temos menos dívidas com fornecedor do que no início do período. E seguimos todo esse raciocínio. Olha lá, salários.
saldo inicial menos saldo final menos o saldo inicial. Pelos números aqui, nós tínhamos 14.600 para pagar de salário, agora nós temos 17.700. Significa o quê? Aumentou o passivo, deixou de ser pago. Então, o impacto no caixa, na verdade, é positivo, deixou de sair caixa por isso. Olha lá, saldo positivo. Variação em contas a pagar. A gente pega só o saldo de balanço. Saldo final menos inicial. Bom, pela análise que nós estamos observando, tínhamos 8, para pagar agora temos 6. O passivo foi reduzido, então provavelmente consumiu caixa, então sim, ó, impacto negativo no caixa. E aí, finalmente, imposto de renda e contribuição social. Bom, nós tínhamos ao final do período 8.800 e no início 7.400. O passivo aumentou. O passivo aumentando significa que deixou de sair dinheiro do caixa. Então, nós temos lá, olha lá, um aumento em imposto de renda e contribuição social. E aí, olha só que legal, né? O impacto, o valor, né, do caixa das operações foi o mesmo, né, do método indireto foi o mesmo que o direto, é claro, e aí nós chegamos nesses valores. Não sei qual vocês acharam mais fácil, mas como eles, o método indireto, ele realmente é um método mais simples de se elaborar. A lógica é assim, ó. Você pensa o seguinte: o meu lucro de 86, mais a depreciação que não impactou no caixa, nós tivemos um lucro de 106 mil reais. Se os meus ativos e passivos eles não tivessem sido alterados, o caixa teria aumentado 106 mil reais das operações. Só que o que aconteceu? Você deixou de receber de clientes, comprou mais estoque, pagou mais fornecedor, mas deixou de pagar salário. Então, tudo isso vai impactando no saldo de caixa. E aí nós chegamos no valor de 72 mil. E aí, como eu falei para vocês, ó, aqui no caso nós teremos caixa gerado, né? Não consumido. Aqui nós teremos caixa só consumido pelos investimentos, consumido pelos financiamentos. Aqui eu coloquei variação, porque como eu ia calcular com vocês, vocês não sabiam ainda qual seria o saldo, mas vocês podem colocar, isso vocês até observam nas demonstrações, eles até colocam, por exemplo, ó, redução em clientes, né? Por exemplo, ó, aumento em salários, quer dizer, aumento no passivo. Então pode ser feito isso, tá? Ó, ser substituído, ó, redução em estoques. A gente pode ir lá, redução em fornecedores e assim por diante. Não vou ficar fazendo tudo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês puderem aguentar mais um minutinho, vocês vão ver que vai valer a pena. Então, ó, mostrando uma visão geral aqui, ó, das duas demonstrações, método direto, método indireto. Esse material, claro, ele vai ficar disponível para vocês fazerem download. Só que, olha só, para facilitar o raciocínio. Como eu falei para vocês, ó, vamos pegar aqui o método indireto. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, vou até ocultar. Vou pegar o método indireto, ó. Eu fiz algumas alterações. Vamos supor uma simulação que nós não tivéssemos alterado os saldos, ó, clientes, estoque, fornecedores, salários, tudo ficou igual. Então, o que aconteceria se eu não tivesse tido variações nos saldos das contas? Bom, se eu não tivesse tido variação, eu teria o lucro mais a depreciação, olha só, de 106 mil, e aí eu não teria variação alguma e o caixa da operação aumentaria 106 mil. E aí, olha só, menos a compra de intangível, menos o pagamento de empréstimo, o caixa aumentaria 36 mil. Aí, olha, de 45 foi para 81, realmente, ó, aumentou 36 mil. Tá vendo, ó? Então, nesse caso, ó, se a gente não tivesse feito nenhuma transação, o impacto teria sido maior no caixa. Agora, olha só por outro lado, né? Vou também, ó, eu já poderia ter ocultado antes, mas vou ocultar agora aqui, ó, só o método indireto. Olha só essa outra situação, por exemplo. O que aconteceu? Os passivos ficaram intactos, ó, não houve alteração de um período para o outro, né? Porém, a gente aumentou os ativos. Então, o que acontece? Ó, se eu aumento o ativo, o que vai acontecer? O meu caixa vai reduzir.
Então, por exemplo, olha só, eu tive um lucro ajustado de 106 mil, só que ó, foi consumido esse lucro, ele não acabou entrando no caixa, porque não recebeu 15 mil de clientes, e foi consumido aí nos estoques. Então, tá vendo? Ó, aqui, sem alteração, o saldo de caixa das operações foi de 106 mil. Aumentando os ativos, ó, caiu para 81 mil. Agora, o último material. Vamos pegar aqui com relação um exemplo, considerando que houve somente aumento dos passivos. Ó, vou ocultar aqui mais uma vez o método direto, para vocês verem melhor só o indireto. O que aconteceu? Ó, lá no balanço patrimonial, o clientes e estoque não ficaram intactos, porém os passivos eles aumentaram, todos os passivos aumentaram. Então qual vai ser o impacto disso? Olha só, nós tivemos 106 mil reais de lucro ajustado, porém deixamos de pagar fornecedor, né, salários nessas devidas proporções. Então isso provocou um aumento do caixa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula. Os materiais estão disponíveis e é isso aí. Nos vemos até a próxima aula. Agradeço a paciência a todo mundo que conseguiu assistir. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo que o normal. Nós estamos aqui já em 26 minutos de gravação, mas a DFC, ela, mais que eu tenha tentado demonstrar uma facilidade, né, dela, mas são muitos cálculos. Mas espero que vocês consigam aprender, treinem aí com esse material e até a próxima.